Olá, vamos continuar a abordar o módulo 2 e a excreção renal. No entanto, nesta unidade, iremos descrever alguns exemplos de xenobióticos eliminados pela via renal e algumas consequências toxicológicas dessa eliminação. Um dos exemplos clássicos de toxicidade renal é aquele que decorre da eliminação das sulfonamidas. As sulfonamidas são compostos que, pelas suas características químicas, têm baixa hidrofilia, ou seja, baixa solubilidade na água. Para agravar a situação, as sulfonamidas são acetiladas no nosso organismo, num processo metabólico de fase 2, sendo que a adição de acetilos nos seus grupos amina aumenta a sua lipofilia, ou seja, reduz a sua hidrofilia, ou seja, a sua solubilidade na água. Ora, isso leva a que, na urina, as sulfonamidas acetiladas facilmente possam precipitar. E isto é uma das características que ocorre com muita frequência na zona tubular renal. Como já referido, a zona tubular renal é uma zona onde há grande reabsorção de água. Por isso, as sulfonamidas, como têm baixa solubilidade, facilmente podem precipitar na zona tubular, cristalizando e provocando necrose renal. Temos então que as sulfonamidas, um antibiótico muito utilizado no início do século passado, originou e é capaz de originar lesões renais graves, podendo mesmo levar à morte dos pacientes. Um outro xenobiótico que de alguma forma está associado também à nefrotoxicidade é o etilenoglicol. O etilenoglicol é muito utilizado como anticongelante, podendo também ser utilizado eventualmente como composto na produção de produtos químicos, como solvente, por exemplo. Aquilo que se verifica é que o etilenoglicol facilmente é metabolizado no nosso organismo num processo de oxidação formando ácido oxálico. O ácido oxálico, na presença de cálcio, forma oxalatos de cálcio que também precipitam na presença de água. Isto ocorre, tal como no caso das sulfonamidas, na zona tubular, onde a água é reabsorvida. Temos então que nestas circunstâncias temos um precipitado que decorre da cristalização destes oxalatos que vão provocar lesão renal na zona tubular. Aconteceu um acidente muito grave no início do século passado, que foi a utilização do etilenoglicol como veículo para a administração das sulfonamidas. As pessoas que tomaram esse preparado, esta formulação farmacêutica, tiveram lesões renais graves e acabaram muitas delas até por falecer. Tudo porque houve dois mecanismos que concorreram exatamente para uma lesão no mesmo tecido. As sulfonamidas que, depois de acetiladas, precipitavam na zona tubular e o etilenoglicol que formava, posteriormente, oxalatos de cálcio e precipitavam também na zona tubular. Vamos falar também de um outro processo interessante em termos de toxicologia e relacionado com a eliminação do ácido úrico. O ácido úrico é um composto que dá origem, quando acumulado no nosso organismo, àquilo que se denomina de gota. E tem uma característica interessante, que é o facto de ser reabsorvido na zona tubular por uns transportadores denominados urato-1. Ou seja, estes transportadores fazem o transporte do ácido úrico da urina para as células tubulares. Assim, uma das formas de tratamento é administrar compostos que inibam o urato-1. Ou seja, a gota pode ser tratada com medicamentos para interromper este fluxo ácido úrico novamente para as células tubulares, como é aquilo que ocorre na presença de probenecid e da fenilbutazona. São, assim, inibidores deste transportador que impedem a reabsorção do ácido úrico, levando, assim, ao tratamento da gota. Obrigado pela vossa atenção.